Olá, turma. Vamos iniciar a nossa aula de revisão sobre comprimento de uma circunferência, que usamos o número π, e a nossa revisão também da potenciação com números com expoentes negativos. Bom, iniciando aqui a aula com a circunferência o comprimento de uma circunferência, nós vamos, por exemplo, e eu explico a vocês como vocês poderão obter esse comprimento procurado. Bom, usando o valor 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8 centímetros. Então, primeiro nós vamos pegar a nossa fórmula. A nossa fórmula é igual a C, que é o de comprimento da circunferência, igual a 2 vezes π, vezes o raio. Na nossa questão, ele fala, usando o valor 3,14, então, para π será 3,14, calcule o comprimento. Então, C será igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quem foi o raio? O número 8 centímetros. Pronto, agora você só vai calcular o que está pedindo. A primeira multiplicação, 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 vezes 8 é igual. 6,28 vezes 8 é igual a 50,24 centímetros. Então, nossa resposta dessa questão é 50,24 centímetros. Quando as questões vierem assim, basta você observar a fórmula, tá? E aplicar os valores que está pedindo na questão. Então, primeiro eu sei que a letrinha C da minha fórmula é o comprimento da circunferência, é o que na questão está me pedindo. O número 2 é da fórmula, o número π arredondado, ele deu 3,14 e o raio ele me deu 8. Então, basta fazer a leitura da questão e aplicar a fórmula. Depois, só multiplicar. Bem fácil, não é? Vamos lá agora para as propriedades da potenciação. Mas antes, tirar uma dúvida de vocês sobre... Observem dois valores, duas potências. Eu tenho menos 2 elevado ao quadrado e eu tenho menos 2, ó, o parêntese, elevado ao quadrado. Observe, pela nossa definição, nós temos que esse valor de menos 2 ao quadrado é igual a menos, ó, 2 vezes 2, que é igual a menos 4. Observe que aqui é o valor do meu resultado. Eu não estou dizendo que menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Eu estou dizendo que menos 2 vezes 2 é igual a menos 4, bom? Já no outro valor, o parênteses ele está aqui para informar que eu tenho o valor que está multiplicando o número de vezes da minha base, ele tem o valor negativo. Então, é menos 2 vezes menos 2, que aí sim se usa o jogo de sinais, ó. Esqueci do parênteses, perdão. Menos 2 vezes menos 2, que agora é igual a 4, menos com menos é igual a mais. Então, os dois valores aqui obtidos são valores diferentes um do outro, tá? Quando vim com parêntese e sem parêntese. Observe que sem parênteses eu tenho o menos já no resultado. Quando vim com parêntese, esse valor, ele terá jogo de sinal, tá bom? Menos com menos dá mais, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos e mais com menos dá menos, ok? Agora, vamos para as propriedades das potências com expoentes inteiros. A propriedade é a mesma, vocês só irão observar o jogo de sinais, tá bom? Então, a primeira propriedade, ela diz que quando eu tenho
um produto de duas potências de mesma base, vou colocar o exemplo aqui, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos 6, tá bom? Quando eu tenho um produto, que é a multiplicação de duas bases, ou de duas potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aí, aqui, eu tenho 2 mais menos 6, ok? Então, eu terei como resultado, quanto que é 2 mais menos 6? Se eu tenho 2, vamos supor que eu tenho R$ 2 e estou pagando uma dívida de R$ 6. Então, eu ainda vou ficar devendo 4, ok? Vamos para a próxima propriedade. A segunda propriedade diz que quando eu tenho um quociente de potências de mesma base, ó, observe o que é quociente, a divisão. 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 7, ok? Então, quando eu tenho um quociente de duas potências de mesma base, eu conservo a minha base e subtraio quanto que é os meus expoentes, 4 menos 7. Eu tenho como resultado, ó, 6, 4 menos 7. Ó, observe que o menor número é positivo, o maior é negativo, vai permanecer o sinal do meu maior número. Quanto que é 4 menos 7 menos 3? Agora, vamos para a terceira propriedade, que diz que quando temos uma potência de uma potência, nós conservamos a base e somamos ou multiplicamos os expoentes. Observe o exemplo. Eu tenho 10 elevado a 3 e tudo isso elevado a menos 2. Então, na minha propriedade diz, a minha base vai permanecer. Então, eu tenho 10 e os meus expoentes, eles vão se multiplicar. Então, ficarei com 3 vezes menos 2. Quanto que é 3 vezes menos 2? Se eu tenho... Eu farei o jogo do sinal, tá? Mais com menos é igual a menos. 3 vezes 2 igual a 6. Vamos para a quarta propriedade. Vamos lá. A quarta propriedade, para transformar a potência de um produto em um produto de potências e potência de um quociente em um quociente de potências, ou seja, tanto o produto na multiplicação quanto na divisão, pode-se usar essa propriedade. Podemos escrever a segunda propriedade. Então, vamos para o exemplo. Eu tenho 2 vezes 5 e tudo isso aqui multiplicado, elevado a menos 4. Então, na quarta propriedade, basta eu pegar cada fator e elevar ao expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4 vezes 5, 5 elevado também a menos 4. Até aqui tá tudo fácil, não é? Na quarta propriedade, pode ser tanto com o produto, que é a multiplicação, quanto com a divisão, que é o quociente. Bom, finalizamos a nossa revisão de hoje. Tenha uma ótima avaliação.